Olá, Regina falando, graça e paz, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, agora são 4h19 da tarde. Vou mostrar uma operação aqui de day trade que eu entrei agora à tarde, me posicionei agora à tarde, um pouquinho depois das 3 da tarde. E olha só, você está vendo aqui 3 telas, né? Uma tela do lado esquerdo mostrando o tempo gráfico de 30 minutos. Esse é o índice Nasdaq, tá? Aqui o tempo gráfico de 15 minutos e aqui o tempo gráfico de 5 minutos, que é onde eu executo as entradas, tá? Olha só, essa operação, a leitura, né, a análise é baseada nas médias móveis, tá? Observando o posicionamento do preço em relação às médias móveis e observando também as velas, né? O que as velas me contam, padrões de velas, localização desses padrões, localização do preço em relação às médias, tá? Médias, padrões aí que todo mundo conhece, 9, 20, a pontilhada é de 50 períodos e a preta é de 200 períodos, tá? Então, olha só, por que eu estou usando 3 tempos gráficos? Porque como eu estou me baseando nas médias móveis para me auxiliar na leitura, então eu quero saber qual é a posição do preço em relação às médias nesses 2 tempos gráficos aqui onde eu vou analisar, que é no M30 e no M15. Por quê? Porque eu só vou entrar numa operação no M5 se o M30 e o M15 estiver me dizendo a mesma coisa, tá? Olha só. Vamos olhar para o M30, ó. No M30, o preço, ó, no M30, o preço deu uma bela de uma puxada de alta, ó, saindo dessa consolidaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Deu uma bela puxada de alta, ó, só uma tentativa de inversão do movimento com uma única vela. Aqui em cima a gente vê que ele já perde força, olha o tamanho dessa vela, né? Já perde força e joga o preço para baixo, quebrando média de 9, média de 20 e segurando na média de 50, acima da média de 200. Então a gente sabe, né? Se você olhar também nos tempos gráficos maiores, você verá que o índice Nasdaq está em tendência de alta. Então, a minha preferência é andar junto com a tendência, entrar a favor da tendência. Então, eu vou procurar por compras. Qualquer venda que eu procurar é apenas retração, pullback, tá? Até que a tendência realmente mude, né? E no M15, eu enxerguei a mesma coisa no M15? Enxerguei a mesma coisa no M15, né? No M15 a gente tem um pouco mais de zigue-zague do preço, né? Por conta do tempo, né? Do tempo gráfico, mas quando chega aqui a gente também vê em 2 velas que a força compradora está perdendo, né? Está havendo exaustão da força compradora. E aí o preço é jogado para baixo, rompendo 9, 20, 50 e chegando próximo da de 200. A média de 200 períodos também me ajuda a enxergar a tendência, tá? Em qualquer tempo gráfico. Então, se eu tomasse como base aqui só a média de 200 períodos, eu já saberia que no M30 e no M15 o preço está em tendência de alta. Então, diante deste cenário, nos 2 tempos gráficos que estão andando na mesma direção, mostrando a mesma movimentação e quase o mesmo posicionamento em relação às médias, a mesma localização, eu venho para o M5 e vou procurar uma entrada. Aqui você está vendo uma regra de coloração aqui no gráfico, mas ela não tem a menor importância, tá? E olha só o que acontece no M5. Olha só, o preço está quase fechando a minha ordem lá, mas olha como o candle está para baixo aqui. Eu tenho para mim que é algum indicador aqui
que está atrasando, dando um bugzinho aqui. Depois eu vou tentar resolver isso, tá? Mas está quase fechando a operação lá, ó. Ó, vai dar 54 dólares, tá? 108 pontos. O stop tá aqui embaixo, ó. Eu nem mexi no stop ainda. Olha só. Então, quando eu venho pro M5, eu tenho praticamente o mesmo cenário, né? A gente tem o preço, ó, saindo dessa consolidação. Aqui tem muito mais zigue-zague do preço, né? Por conta do tempo gráfico, ó. Mas aí quando chega aqui em cima também, a gente já vê que o preço começa a perder força, ele faz uma vela grande de queda aqui. E onde ele para? Ó, ele para em cima da média de 200 períodos. O preço, dentro desse cenário aqui, no M5, parando em cima da média de 200 períodos, eu compro sem medo, tá? Eu compro sem medo. E aí tá, ó, uma bela de uma operação. O que também me fez entrar comprada nessa operação aqui no M5, né, sem o medo que eu estou dizendo para você, é que essa vela aqui, ó, essa vela aqui é uma vela de força, saindo de uma localização importante, que é a média de 200 períodos, tá? Então, esse é um cenário que acontece muito em muitos pares, em muitos ativos. Você só precisa treinar seu olho para enxergar isso, tá? Para fazer essa análise, ok? Tá quase fechando a operação. 54 dólares aí, tranquilinho, com um lote pequenininho, ó, de 0,05. Deu aí para fazer um chorinho, tá? Provavelmente ele vai romper a máxima de hoje, né? Essa daqui é a máxima de hoje. Mas, para mim, sair aqui está de bom tamanho. Por quê? Porque toda vez que o preço rompe máximas e mínimas importantes, ele sempre vai dar uma retraída, vai ficar lateralizado, vai ficar sambando naquela região, tá? Então, eu prefiro sair aqui quando ele romper a máxima do dia que ele criou hoje. Essa é a máxima do dia de hoje, tá? Então, eu prefiro sair aqui do que ficar aí estendendo muita operação, ficar esperando ele fazer retração para depois tentar novamente romper máxima aí no meu alvo lá em cima. Aqui tá de bom tamanho, tá? 100 pontinhos aí no índice Nasdaq, tá de boa. Vamos ver se vai, né? Tirar um stop dali. Não por nada, só por tirar, né? Vai que acontece alguma coisa, né? Vai que acontece um relâmpago aí e o negócio explode para baixo. Sempre no final é um suspense, né? Deixei o preço se aproximar mais da minha saída para fazer um vídeo bem curtinho, mas não tem jeito. Prontinho, operação fechada. Foi uma entrada tranquilinha aí, né? Eu nem fiquei negativa nessa posição, eu já entrei e o preço já andou a meu favor, tá? É só leitura, é só treinar os olhos. Essa junção aqui dos tempos gráficos, de você observar o preço em vários tempos gráficos, assim, ó, o 30, o 15, para entrar no M5, que é o tempo menor, dá muito certo, tá? Dá muito certo. Independente de você utilizar a média móvel ou não, dá muito certo. Por quê? Porque você acaba tendo 3 confirmações de que você está se movimentando junto com a tendência. É óbvio que você precisa entender, né? Quando é a tendência de alta e quando é a tendência de baixa.
E saber que nos outros tempos gráficos o preço também está numa tendência de alta, te dá muito mais segurança para executar essas operações, ok? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira, e se ele te auxiliou, dê um like, comente e compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo. Fui!